Português ainda, né? Fala galera, estamos aqui em Oklahoma Sheriff's with Lieutenant Jason Ruggie. That's right. Vamos falar um pouco sobre o que foi a aula de hoje durante essa SWAT School. Estou aqui participando com eles, foi professor de hoje, estou bastante impressionado com uma aula fantástica. Sir, can you tell us a little bit about your background? Sure. I started with the sheriff's office in 1989. I've worked pretty much every division, so tactical operations, narcotics, patrol, mental health, and just patrol division. Uau. Começou em 89 e trabalhou basicamente em todas as divisões que você pode imaginar, narcóticos, patrulhamento e até na SWAT, que é o que ele se especializou. The class today you spoke about how you compare the 21st century warriors, the samurai, how we compare our lifestyle, your job to the samurai back in the day. Can you tell us a little bit about that? Sure. Well, in my studies, what I found out was that I always thought samurais were like just warriors, just fighters. And what I found out is that they're poets and that they're artists, and that the values that they hold, benevolence, mercy, rectitude, justice, courage, and that's what police officers are. That's what we do. Society has just kind of tricked everybody into thinking that we don't exist anymore. Very cool. Eu perguntei para ele que ele começou a aula falando sobre os guerreiros do século XXI, comparando aos samurais, né, de antigamente, e quais são os valores, o que ele quer dizer com isso. Ele falou, o policial tem os valores de coragem, benevolência, né, respeito, educação, e os samurais, eles eram também artistas, poetas, então eram pessoas, né, na verdade, muito inteligentes, então o trabalho policial tem muito a ver com isso. E às vezes hoje a grande mídia ou essa tendência mundial de esquecer o que aconteceu o que acontece com o policial e porque de fato ele existe, porque de fato ele está aí. You talk a lot about the mindset and the training, obviously, and also how you being ready to the situation you choose to be, and also I want to hear a little bit about with different people when you choose this path. So how's about that? What do you? Well, the thing about training is we all take it for granted. We train jiu-jitsu every day, and we think, I'm so tired of doing the arm bar, but only until I can do the arm bar perfect without a thought can I do it in real life. And so, we train in law enforcement, and when the situation hits, when the worst part of our whole life happens all at one time, that training's all we have. And so, we have to train our bodies, we have to train our mind, and we have to train our spirit to be able to handle, maybe we have to take a life, maybe we have to see a life taken. And if I'm not trained, I'm going to make bad decisions. I'm going to be too afraid, or I'm going to be no confidence or overconfident. And then you got to take into account who I am, what kind of person am I, what's important, what's my values, and try to figure out how to make that into a law enforcement career. Perguntei para ele sobre treino, né, essa mentalidade de treinar muito, que é que eles têm, absurda, sempre tá treinado, e ele falou, é o que faz você agir melhor na ação real, óbvio, né, e muitas vezes a gente acha que treinar já tá bom, então ele comparou com o jiu-jitsu, você fez 1000 arm locks, chaves de braço, você já tá bom, você já vai fazer essa chave? Não, você nunca tá bom, né, você tá sempre querendo mais e mais e mais, então essa mentalidade de trazer o tipo de pessoa que somos, né? Pessoas que querem estar sempre bem treinadas e para responder da melhor maneira possível quando for uma situação de estresse e por aí vai. You talk a very nice point that was we tend to take the success of the mission, of the day, of the work as only a good thing. That's it, 100%, right? So can you explain to us a little bit more about? Sure. So, I mean, in everything we do, most of us have success the majority of the time. We go to work and we're semi-successful at our job. Maybe we go to a tournament and we win 3 or 4 or 5 matches. And so we always get so overconfident and like, yeah, that was a win, and we forgot to learn something from it. And we learn a lot by a loss, but just because we won doesn't necessarily mean we did it right.
So for every win, we need to look at that and we need to say, what are the things that I did wrong? Okay, I got the arm lock, but I didn't do it properly. I just got lucky. He made a mistake is why I won, not that I had the better skill. And so with law enforcement, it's the same way. When we win, we need to look at what we made a mistake, how do we do it better, and how do we train somebody else to not make that same mistake. So it would be proper to say that the next generation, your students, they would be better and better because they would always get this feedback from you, from your mistakes, and so on. I think the greatest thing a teacher can do is tell a student, you know, my students always come to me and say, I want to be as good as you are. And I think that that's a mistake. Okay. I want you to be better than me. That's awesome. My job is to bring you above my level so that you can rise the next kid to the next level. That's awesome. Ele falou que exatamente, né, que você sempre aprende. A gente tem essa mania de falar que só aprende com a derrota, mas na carreira policial a maior parte da carreira são de vitórias. Quando você consegue prender um criminoso que não reagiu, quando ele obedeceu, ou quando não aconteceu nada violento naquele dia, né, na maior parte da sua carreira, a gente acha que isso são vitórias e ponto final, e que não é verdade. A gente tem que aprender que mesmo numa situação, uma missão completamente perfeita, entre aspas, que tudo deu certo, não, você fez erros e você tem que fazer um debrief, você tem que aprender com os erros, você tem que ser melhor. Ele comparou novamente com, por exemplo, uma situação, uma luta, o cara que é lutador, um lutador de jiu-jitsu que ganha as lutas e acha que tá bom então, que ele é bom, que ele não fez erros. Mesmo sendo vitorioso no esporte ou na luta, né, tanto ali como defesa pessoal, como trabalho policial, você tem muito que aprender. Eles aprendem muito com isso, eles fazem os debriefs para que a próxima geração, os alunos, sejam melhores e melhores, aprendam com eles, né, e sejam melhores. Ele falou, pô, meus alunos gostam de falar para mim, pô, professor, eu quero ser que nem o senhor, quero, né, ser bom como o senhor. E ele acha que isso é um terrível erro. Não, você tem que ser melhor que o seu professor e é isso que ele quer, que o aluno seja melhor que o professor. Jason, we have in Brazil law enforcement is going through a very hard times because whatever start to happen here, little, and you talk a lot about that, the movies, how they influence in a negative way. This is going on for a long while there. So nowadays we have the profile you explain about the cops. We see a lot of times. We have that, everything you told us. And we also have the guy that, it's crazy, that's more like maybe a Brazil thing. He feels comfortable that he has a job, and it's not necessarily a passion, not at all, but he has a job. So he just go, he does whatever he has to do. He doesn't want to really work if he can. And this profile, it's not his fault, it's just because society doesn't want to see him working, doesn't want to see the sheepdog. So, do you have any message for these guys to encourage our friends and our families that are working hard and they still have hope to change what's going on in Brazil? Well, you know, in order to affect big change, we have to do it in small increments. And everything that I do affects the people around me. So as a law enforcement officer, if I can affect just 2 people, if I can positively affect 2 people, then those 2 people will tell 2, and those 2 will tell 4. So if 100 police officers each just do 2 things a day that positively change 2 kids or 2 adults, you know, we can start affecting change. And it's not going to happen overnight. But we have to draw a line in the sand and say enough is enough. And, you know, we represent good, not evil. And that we need to make some changes and the public needs to make some changes. And ultimately, we can't do our job without them. You know, they need us and we need them. And we need to learn to work together because nobody wants bad guys around. Yeah. Nobody. That's perfect. Perguntei para ele que no Brasil, ele explicou das dificuldades aqui, até o perfil policial como está sendo influenciado, que a gente tem através da mídia essa vontade constante de desmoralizar o trabalho policial, até visto um perfil de policial diferente daquele que a gente viu há anos atrás, né? Então, o que tem acontecido? E eu falei, puta, isso está acontecendo muito no Brasil, e o policial está desmotivado, porque a sociedade, através de muita força da mídia, né, que a sociedade admira o policial, muito, mas muita força da mídia acaba tirando aquele valor do policial, né? E pedi para ele dissertar um pouco sobre isso, e ele falou bastante durante o dia de hoje.
E ele falou que nós temos um poder magnífico, que é o de trabalhar, você, policial, trabalhar no dia a dia com a sociedade diretamente, e influenciar todos os dias, que seja uma ou duas pessoas, da maneira mais nobre, positiva, educada, com excelência e profissionalismo que você possa ter. Esse tipo de influência não vai mudar do dia para a noite, o que estão tentando fazer, o que já fizeram no Brasil com a figura do policial, a mídia, né, como a mídia fez. Mas ao longo do tempo vai mudar. E as pessoas precisam do policial, elas admiram o policial, e o policial admira, e antes de mais nada ele é também um membro da sociedade que ele defende muito. Né? Então, muito legal, muita mensagem boa aí de hoje, aula fantástica, aula aí que eu estou bastante impressionado, muito boa. Sir, you have any final message for our guys there? You know, they love everything we talk about America because you guys are reference for us in technique, tactics, and professionalism when it comes to law enforcement. You know, just keep the faith and believe in the mission. At the end of the day, there's just a few guys that are willing to stand up to evil and make a change. And we need everybody. We need them. So just, you know, keep the faith. Hang in there, man. Be good to each other. That's awesome. Pedi uma mensagem para ele aí, que o pessoal admira muito, né, o profissionalismo e o trabalho deles aqui. E ele falou, pô, mantenha a fé, mantenha o trabalho sério e o profissionalismo. Né? Seja educado, profissional e eficiente, que as pessoas precisam disso. A sociedade precisa de excelentes policiais e é o que nós nos propomos a ser. E poucas pessoas, são muito poucas pessoas raras, né, no meio de uma sociedade que realmente estão lá para arriscar tudo. Aquele percentual pequeno que está lá para realmente dar, inclusive, a vida, né, para esse trabalho nobre. So, very pleasure to be here. Thank you. a lot. Appreciate Thanks you. a lot. Thank you. Thank you.